Olá, bom dia, meu irmão, minha irmã, meu afilhado, filhada, compadre, comadre, irmão, irmã, mãe, todo mundo, marido. Amo vocês, meus filhos. Deus seja louvado por esse dia, meus amigos. Louvado seja Deus. Hoje é dia 9 de novembro, é uma quinta-feira. Eu amo e louvo a Deus nesse dia por essa palavra que banha o mundo inteiro, a palavra da Igreja Católica Universal. E hoje, nesse dia, nós vamos dedicar o dia, uma festa, à Basílica de Latrão. É uma catedral de Roma, é uma festa, gente. A igreja está em festa, está celebrando uma basílica. Essa basílica foi uma das primeiras basílicas papais. Lá era a sede do bispo. Olha só como a nossa igreja, ela tem uma história. Ela é antiga, mas essa história nos conta muitas coisas, né? Então foi passada para a catedral, para Roma, né? Para nossa, para Roma, e mais ou menos no ano 311 a 314, não sabem muito bem. Ele casou Constantino, ele era filho de Santa Helena. Ele foi então o primeiro imperador lá de Roma, que então acabou com a perseguição dos cristãos. E ele então casa com uma mulher que era dona daquele terreno e acaba doando para a igreja o terreno. Então ali se tornou essa basílica. Uma das curiosidades dessa basílica é que Santa Helena, mãe de Constantino, ela recebeu, lá eles têm uma escada sagrada, foi a escada onde Jesus subiu para ser condenado por Pôncio Pilatos, né? Então essa escada santa, que a mãe do Constantino, a Santa Helena, ganhou, ela foi lá em Jerusalém, trouxe essa escada, ela é de mármore, que tem o filete de madeira em volta, e ela então traz esta escada para esta basílica e constrói lá a escada, porque foi o lugar onde Jesus, os santos pés de Jesus pisaram para ser condenados, né? Fora o dia da Basílica, eu quero fazer uma propaganda do meu óculos. Como eu vi muita roubalheira, né? As pessoas usurpando de óculos, de oftalmologia, eu tenho pavor disso. Eu comprei essa armação na internet e eu achei que ficou muito bonita. É no Óculos 99 pelo Facebook, custou R$ 100. Comprei umas em São Paulo que cai no chão e quebra, mas essa é bem forte, gente, igual aquela outra que eu usava há 5 anos. E eu uso bifocal porque ele é mais cômodo e é mais barato e é muito bom, ele não estraga. Então eu tô fazendo propaganda aqui de óculos para você. As primeiras leituras de hoje vão nos falar sobre dois tipos de igreja. Como está falando de igreja, ele está confirmando a importância do templo de Deus, né? E Ezequiel, então, ele teve uma visão do templo, que saía uma água desse templo, que ela ia para o norte, e Deus ia falando para ele que essas águas iam para essa região do Vale do Jordão, ele ia desembocar em águas salgadas e iam se tornar saudáveis. E aonde esse rio chegava, todos os animais poderiam viver, e peixes em grandes quantidades iam desembocar naquelas águas, iam ter saúde, e aonde a vida ia chegar nesse rio. As margens junto do rio, de todos os lados, ia crescer muitas árvores frutíferas. As folhas não iam murchar e os frutos jamais iriam acabar. Cada mês elas iam dar novos frutos, pois as águas que banham as árvores saem do santuário. Continuando falando do templo, fala assim: os frutos servirão de alimento e suas folhas serão remédio. Então Ezequiel está tendo uma visão de uma água que sai do templo e que jorra para o rio. Se você entender essa visão, você vai entender que ele está falando da graça de Deus que sai do templo, igreja, e que dá vida, e que cura, e que faz as plantas florescerem, assim que ele está mostrando como que é o reino de Deus, através das plantas, dos peixes e dos animais que teriam saúde. Está falando dos animais porque o ser humano é mais complicado, as plantas é mais fácil de falar, mas se você, homem, for na igreja e receber essa água que jorra do templo, você também vai ser abençoado. É a importância do templo, é a importância da igreja.
receba tudo aquilo que a igreja tem para dar, principalmente os sacramentos, o sacramento da Eucaristia e a palavra de Deus. Da primeira leitura, mas São Paulo ele fala de uma outra igreja, de um outro templo, que é esse templo, o templo que abriga Jesus Cristo. Você também é templo, você também é igreja, né? Então ele fala que vocês são a construção de Deus, segundo a graça de Deus, né? Ele é um mestre de obras que construiu a gente, né? E ele, Deus, Jesus, é o alicerce sobre o qual outros se põem a construir. Cada qual veja bem como está construindo. Ninguém pode colocar outro alicerce diferente do que está aí colocado, que é Jesus Cristo. Esse é o alicerce. Caso vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito mora em vocês, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus é santo e vós sois esse santuário. Então nós somos o templo de Deus, o santuário de Deus, construído sobre o alicerce Jesus Cristo. Tanto o templo pedra como o templo corpo edificado em Jesus, se você se entregar a Jesus, colocar Jesus como o alicerce da tua vida, veja onde você está edificando a tua vida, as tuas coisas, as tuas obras, se é em Jesus Cristo. Se você for edificado em Jesus Cristo, quem destruir o teu templo vai ser destruído. Isso está escrito aqui nesta escritura, né? Então tem o templo pedra, muitos vão no templo pedra e não tem o templo espírito, né? E outros têm o templo espírito e vão no templo pedra, ou tem só o templo espírito em si e talvez às vezes nem vão, mas os sacramentos nos ajudam, nós precisamos estar em comunidade, nós precisamos o templo pedra. Eu rezo direto para Deus no meu quarto, ótimo, adianta muito, mas se você conseguir crescer com a comunidade, é muito bom, e fazer a comunidade crescer também. Jesus hoje estava lá no templo de Jerusalém, em João 2, de 13 a 22, muito irritado. Porque quando ele foi lá no templo, ele viu aquelas pessoas, eles estavam vendendo para as oferendas, né? E encontrou então, eles vendiam boi, ovelha, pomba, tinha aqueles cambistas que trocavam os dinheiros e tudo, né? Ele fez um chicote e expulsou todo mundo do templo, junto com as ovelhas, os bois, espalhou as moedas, derrubou as mesas dos cambistas e disse àqueles que estavam vendendo pombas: tire isso daqui, não faça da casa do meu pai uma casa de comércio. E os discípulos, então, lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. E os judeus perguntaram a Jesus: que sinal você nos mostra para agir assim, os judeus? Ele respondeu: eu destruí este templo em 3 dias e vou o levantar. Eu vou destruir este templo, estava na palavra de Deus, e vou o levantar em 3 dias. Replicaram, né? Foram precisos 46 anos para fazer esse templo, construir esse santuário, e você vai levantar ele em 3 dias. E Jesus estava falando do templo do seu corpo. E quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Gente, o Salmo, que é o Salmo 45, ele fala assim: os braços de um rio vêm trazer alegria à cidade de Deus, a morada do Altíssimo, né? Que o Deus é vigor, refúgio, sempre é socorro na angústia, a terra sempre estremece, os montes desabam, caindo nos mares. Os braços, quem pode abalar? Está Deus no seu meio. Antes da aurora ele vem ajudá-la. Ontem eu estava pensando, né, meditando sobre essa minha pregação aqui na internet, sobre a palavra de Deus, né? E senti no meu coração que não tem como eu ter grandes aspirações sobre essa palavra, apesar que a palavra de hoje diz que a palavra que sai do templo, o templo, Jesus Cristo, tudo que é referente a Jesus, vai trazer saúde, vai trazer vida para as plantas, para as árvores, que isso aconteça aqui, né?
Mas principalmente o que falou para mim foi assim, que essa palavra que eu estou proclamando não tem nada de especial. Eu não tenho nada de especial e essa palavra não tem nada de diferente. De especial tem porque é a palavra de Jesus, mas nada de diferente. Essa palavra, gente, ela é proclamada universal no mundo inteiro. Nesse dia de hoje, essa palavra vai ser proclamada e poucas pessoas estão interessadas em ouvir. Ela tem na internet, ela tem. Nossa, essa palavra não precisava nem eu estar falando aqui, porque quem quiser encontrar essa palavra, chama-se liturgia diária, abre ali, vai ter pregações de inúmeros padres na internet, vai na igreja, vai estar lá. Então, gente, não existe nada especial por isso que a gente está fazendo aqui. Mas eu acho que para mim está edificando. O meu marido assiste, os meus filhos assistem, os afilhados assistem. Claro que a gente gostaria que fosse como um rio, que vai passando e vai dando vida por onde passa, né? Então, se a gente conseguir, a gente vai aumentar, sim, o número de pessoas que assistem. Eu ontem estava querendo ter um retorno, né? E obrigada, vocês me deram o retorno. Claro que de 40 pessoas, 4 dão o retorno, 5 que assistem, né? Mas não, tá bom, 10%, né? Louvado seja Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma consideração sobre a palavra, tem muita gente que fala, Deus não é bom porque tem um monte de coisa ruim acontecendo no mundo e não sei o quê, e olha, Deus tem que voltar logo, e outro que fala aqui, liga e fala, eu não gosto mais de Deus porque Deus não faz as minhas vontades. Gente, para você amar a Deus, ele é um dom gratuito e você ama ele se você quer amar e ele não promete nada para você. Deus, quando você ama ele, quando você respeita ele, quando você dá a vida, como nós vimos ontem por Jesus, ele não te promete nada, ele só promete para você perseguição. Ele não promete nada, você vai ter perseguição, você vai ter que deixar teu pai, tua mãe. Você está preparado para isso? Então, se a pessoa louva a Deus e não está preparada para receber a cruz dela, que Jesus vai impor, como ele morreu na cruz, esqueça. Se você é imaturo, que você está louvando a Deus como os cambistas estavam usando de Deus, eles estavam vendendo as coisas, fazendo do templo de Deus uma coisa de lucro. E o nosso coordenador lá na AME, ele sempre falava, eu sei que tem gente aqui que só está querendo as coisas, pessoas sentadas ali, 200 pessoas que estavam ali porque queriam uma graça, não estavam ali por causa de Deus, ou porque queriam crescer, porque queriam ajudar outras pessoas em Deus, não, estava ali porque queriam uma graça. Então, se você é egoísta dessa forma, Deus não te promete nada. O reino de Deus é um dom gratuito, você dá, ele dá para você, ele ama você e você dá para ele gratuitamente. Não é para você ficar vendendo coisa ou fazendo negócio, Deus não negocia graça com você, entendeu? Não, você ama ele, ponto. E ele ama você e ponto. Agora, o que vai ter acontecendo não importa, entenderam? Eu também considerei que as pessoas que terminam assistindo a palavra aqui são jovens. São as pessoas de 15 até 20 anos, os de 30 vão até um pouco e param, né? E a gente sempre pensa, eu com 30 estava louca para conhecer a palavra de Deus, eu tinha filho, eu era médica, eu tinha minha casa para cuidar, mas eu sempre mais e mais me aprofundei na palavra de Deus. E os de 30 não estão interessados, eles não estão interessados, né? Não pelo que eu falo, nem quero, eles se interessem na palavra de Deus, deles crescerem, não precisa ser aqui. Mas os de 15, os de 17, porque ainda tem tempo. Então, se você ainda tem tempo para refletir a palavra de Deus, reflita. É importante você ir na igreja, porque é ali que está a comunidade, ali que estão os sacramentos, ali que está a Eucaristia, ali que está o padre, ali que estão os irmãos, ali que você vai encontrar gente que louva a Deus como você. O templo é importante. Eu teria muita coisa para falar, que Deus abençoe você nesse dia, e eu quero te dizer que no catecismo está escrito que as pessoas devem, esse que eu colocar hoje no 1457, as pessoas devem comungar, confessar, está falando do sacramento da penitência, da confissão, pelo menos uma vez por mês. E se você tiver consciência de algum pecado mortal, não receba a Sagrada Comunhão sem ter uma absolvição sacramental. Se você perceber
Se você, por acaso, precisa receber o sacramento e não tem um sacerdote, você pode fazer uma confissão para alguém ou então uma confissão direto com Deus e receber o sacramento. Mas se você tem consciência de algum pecado mortal, a consciência é tua. Você primeiro confessa para depois receber o sacramento. Louvado seja Deus pelo templo de Deus, pelo templo que somos nós e por você que está ouvindo a palavra. Amém.